Fala, gurizada medonha, crítica gratuita no ar, Marcos, voltando para agora apresentar 3 razões que são quase óbvias para não assistir Floresta de Sangue, nova obra aí que a Netflix disponibilizou, salvo engano, no começo de maio, final de abril, não me recordo bem, mas é bem recente a produção. Já havia sido meu Deus, enrolei tudo. Já havia sido feito um filme que foi lançado ano passado, um filme de 2h30, pesado, tenso, denso, complicado de se assistir do começo ao fim, sem parar um pouco para respirar, pelo modo caótico pelo qual ele é dirigido, pelo meu queridíssimo, admiro ele demais, Sion Sono. Antes de ser diretor, ele era poeta, cara é completamente maluco, mas dentro da sua loucura ele sabe representar exatamente aonde que ele quer chegar, como que ele quer chegar. Não necessariamente é como tu enxerga, mas a visão dele é muito específica, ele tem um norte, ele segue esse norte dele. Meio maluco, mas ele chega lá. 3 razões para não assistir. A primeira e mais óbvia de todas, baseada em fatos reais. Isso é perturbador. Da maneira como ele narra, então, é ainda pior. É difícil tu não ter um mínimo de empatia pelo cara mais inescrupuloso possível dentro deste filme. O grande Joey Murata. Nome fictício de Futoshi Matsunaga. Ele é considerado Charles Manson japonês, Charles Manson nipônico. Se tu assistiu Era Uma Vez em Hollywood, tu sabe, tu tem uma ideia de quem é Charles Manson. Se tu assistiu Mindhunter, tu tem outra ideia mais aprofundada de quem foi Charles Manson. Agora imagina uma versão nipônica de um cara inescrupuloso, dava golpes em mulheres, fez pessoas matarem, estuprarem, assaltarem, fazendo os piores crimes possíveis e imagináveis pelo simples prazer dele estar à frente, dele estar no comando das situações. O cara é um puta de um escroto, muito bem interpretado aqui, mas o fato de ser baseado em fatos reais gera um certo incômodo. Não vejo qualquer pessoa que gosta de horror entendendo a importância deste fato, que também vai estar em 3 razões para assistir, eu vou explicar lá o porquê, mas torna a história muito pesada, e a maneira como é dirigido o torna ainda pior. Segunda razão, violência gráfica. Nem todo mundo que assiste um filme de horror ou de terror quer o sangue, tripa, vísceras voando na tela o tempo todo. E aqui, quando ele vai mostrar, ele não tem um mínimo... Fugiu a palavra, eu engasguei. Ele não tem um mínimo pudor. Ele mostra uma galera literalmente fazendo o que o Joey Murata pediu. Vocês vão cortá-lo, vão cozinhá-lo, fazer bolinhas. De que é aquilo que ele falou? No caldo de miso. Ele faz bolinhas de carne no caldo de miso para guardar numa tigela de bolinhos de miso, de biscoito, para jogar no meio de um lago. Tipo assim, velho, é muito doentio, é desnecessariamente doentio. Não é pra todo mundo, não é confortável, não é um filme que tu assiste tipo, foda-se, é um slasher, é um cara, é um maluco que sai matando as pessoas e coisa e tal, e aí tem sangue e tripa, e aí tu vai dormir sabendo que aquilo não aconteceu, aquilo tá longe da realidade. Aqui a gente tá falando de fatos reais, e é muito escroto o nível de splatter que ele trabalha em alguns momentos. A questão de torturas que ele faz, torturas com choque nas pessoas, é terrível. O nível de interpretação aqui das dores extremadas é muito visceral, é muito real, então assim, gera incômodo. Não adianta tu me dizer que tu é fã de terror e que, Marcos, mas tinha que ser assim, eu queria ver mesmo, era o cara explodindo o olho do outro, enfiando uma coisa no cu do outro até sair pela goela. Velho, tu tem opções disso, mas não necessariamente torna um filme bom. Tu tem Holocausto Canibal, por exemplo, e isso não necessariamente o torna um filme inacreditável. Eu gosto, ok, mas não é todo mundo. Nem todo mundo que vai assistir um filme de terror está preparado para o que este filme aqui vai mostrar. E o terceiro ponto, e talvez o mais importante, seja o fato dele não ser convidativo para quem não conhece a obra do Sion Sono. Ele tem uma maneira muito peculiar, é muito particular, é muito dele a maneira como ele dirige os seus filmes. É uma viagem alucinógena, caótica, na pior bad trip que tu pode ter na tua vida, assim, tipo...
em alguns momentos eu ficava me perguntando, cara, já passaram-se quantas horas desse episódio, porque ao mesmo tempo que em alguns momentos ele te enche o saco com 5.000 vezes o mesmo diálogo da mesma personagem, parece que ela só tinha que decorar 4 frases, 4 não, né, 4 frases, e ela só falava isso durante 8 episódios, 5 episódios, 13, não importa, fica cansativo. Mas não basta isso, a maneira como ele vai jogando as informações, tem um momento que tu já está alucinando de cansado de estar assistindo aquilo. Eu me lembro que foi uma noite que nós não bebemos, inclusive, né, meu bem? Nós estávamos 100% sóbrios, assim, tipo, eu falei, cara, eu vou ficar de boa, eu quero ver isso aqui, eu quero entender o que está acontecendo, eu sei que o Sion Sono é completamente maluco, então eu tenho que estar preparado para qualquer coisa que ele pode apresentar. É muita informação, é uma cara, é um tsunami de informação, então assim, para quem não está familiarizado, é terrível acompanhar, se torna muito cansativo. Talvez seja uma série que, se fosse naquele padrão, um episódio por semana, coisa e tal, com um pequeno flashback dos fatos mais importantes que aconteceram, fosse melhor absorvida. Maratonar eu não recomendo para ninguém, foi terrível para minha cabeça, na realidade, eu fiquei cansado assistindo. Então, assim, eu acho que seria um dos bons motivos para não assistir. Percebam que muito do que eu falei do motivo para não assistir vai estar nos motivos para assistir. Mas o mais importante aqui que vocês têm que entender não é uma obra convidativa. Se tu não conhece a maneira dos japoneses de fazer horror e tá esperando um fantasminha aparecer no canto, alguém sair gritando, a música berrar e tal, coisa e tal, não é assim que funciona, e isso pode ser muito broxante para quem não está acostumado com esse tipo de horror. Vale a pena? Vale a pena tentar, mas não necessariamente tu vai gostar, beleza? Fiquem ligados que já, ou melhor, amanhã, sai o vídeo com 3 razões para assistir, e pelo menos para mim, elas são mais do que óbvias, e vocês vão entender o porquê. É isso, beijo, abraço, tchau e fui! Valeu, falou!